Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, médico ortopedista. Ele foi 2 vezes deputado federal pelo DEM do Mato Grosso do Sul. Antes disso, secretário municipal de saúde de Campo Grande. E hoje, ministro da Saúde, embora não tenha concorrido às eleições no ano passado, ficou com um cargo e uma responsabilidade muito maior. Ministro, seja bem-vindo ao A Notícia. Eu que agradeço. É um programa que a gente sempre acompanha, sempre vê o carinho, sempre vê a mensagem clara como chega na ponta. Obrigada. Prazer para a gente estar aqui. Obrigada, ministro. Hoje mudamos um cenário um pouquinho, vendo. especialmente para recebê-lo. Ficou bonito. Tá bonito. Temos muita conversa, muitos temas importantes pela frente. Eu queria começar com Médicos pelo Brasil, que foi o programa que vai substituir o Mais Médicos. O senhor e o presidente Bolsonaro anunciaram o programa, o governo Bolsonaro anunciou o programa no começo do mês. A ideia é oferecer 18 mil vagas para atenção primária, né, principalmente em municípios de difícil acesso, com salários que vão de 13 a 31 mil reais e todo CLT, né, com carteiras médicos, com carteira assinada. Queria saber do senhor quais são os principais avanços desse programa em relação ao anterior, ao programa do PT, né? Os programas para se levar assistência eles são tentados no mundo inteiro, cada um com as suas formas. No nosso caso, o presidente solicitou claramente os princípios que ele coloca muito valor. Então, o primeiro princípio para formular o programa era que as pessoas fossem livres, que não se tivesse nenhum médico cativo, como era no programa anterior. Você contratava um país, pagava um dinheiro para o outro país, que mandava um médico que só podia exercer naquele local, não podia trazer a família, não podia trazer mulher, não podia trazer filhos, ganhava um valor muito pequeno e o resto se pagava para outro país. Quer dizer, negociação de pessoas entre países é uma prática que a humanidade sempre se arrependeu de tê-la feita e no Pacto de Genebra deixou-se claro que não se faria mais, nem por razão de cor, por religião ou por conhecimento, não se tivesse fazer. O segundo é que fosse por mérito. O programa anterior, basicamente, era uma corrida de internet para se inscrever. Quem inscrevesse primeiro tinha a vaga. Então, se tivesse num lugar que tivesse uma internet rápida, de alta velocidade, era o critério. Então, a gente colocou prova, que é uma questão de quem tira as melhores notas, escolhe os lugares. Depois é não ter interferência política. Infelizmente, a gente tinha prefeitos que eram alinhados politicamente com o governo, e que negociavam com o governo, eu quero 10 cubanos, 5 cubanos, 20 cubanos, virou commodity. Então, tinha cidades que pegaram 100% da sua atenção básica, cidades com IDH altíssimo, que não eram objeto do programa, que pegaram 300 médicos, 350 médicos, 70 médicos, 80 médicos. Mas, de alguma forma, o resultado foi positivo, tanto que o governo decidiu manter o programa com outra roupagem, outro nome, mas a ideia de aumentar o número de médicos, principalmente em regiões mais distantes, mais longínquas. Mas aonde mandar esse médico? Mandar por critério político? Vamos lá. Ou vamos mandar para critério político? Ele foi desfigurado, porque ele não tinha filtro. Então, a gente adotou quais são os indicadores da OCDE, quais são os indicadores do IBGE, qual o número de pessoas no Bolsa Família, número de pessoas no BPC, número de pessoas com benefícios da Previdência abaixo de 2 salários mínimos, expectativa de vida, mortalidade infantil. A gente pegou 10 indicadores muito fortes que, quando você coloca nas comunidades, os indicadores apontam. Por exemplo, São Paulo. Não é porque São Paulo é o estado mais rico da federação que ele não tem suas vulnerabilidades. Você pega o Vale do Ribeira, é uma região carente, você pega a Barranca do Paranapanema, você pega a Zona Sul, a periferia de São Paulo, alguns lugares que são vazios assistenciais, que mesmo sendo uma cidade com alto poder de resolução, não tem perna para fazer. Então, nesses pontos, os indicadores apontam. Agora, não é correto você ter médico, sei lá, em Jurerê, em Florianópolis, em Ipanema, no Rio, na Avenida Paulista, em São Paulo. Não é certo você tê-los em locais que não fazem diferença. Então, dos 18 mil vagas no modelo anterior, quase 13 mil estavam em cidades médias e grandes. E as cidades do Brasil profundo, do Vale do Jequitinhonha, do semiárido, dos fundos de vale, das populações ribeirinhas do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso, das comunidades indígenas,
somando tudo, 5 mil médicos. A gente inverte. Então, vocês vão fazer uma A gente vai redistribuição. chegar a 14 mil nos lugares mais críticos e pontualmente nas cidades onde você nota a necessidade de colocar profissionais. Então, o que o senhor está querendo é dizer a que as proposta. regiões-chave serão Norte e Nordeste, municípios do Norte e Nordeste. Porque nos indicadores é onde Os que apontam maior vulnerabilidade. E a gente coloca vínculo seletista e coloca o seguinte, se a cidade melhorar, se a cidade reagir, a gente não quer que aquilo seja um ciclo de necessidade para sempre. Ela pode deixar de ter aquela indicação e a gente faz a transição. Se o município já consegue ter as suas próprias pernas, ele vai seguindo o seu próprio destino. Mas essa redistribuição que o Ministério propõe já gera uma reclamação grande de prefeitos, até de cidades, regiões metropolitanas de São Paulo, como o senhor mesmo disse, apesar de serem regiões, né, o sul, sudeste do país mais ricas, são densamente povoadas e há bolsões de pobreza nas periferias das grandes cidades, né, desses 18 mil médicos que o senhor falou, pelos dados que eu tenho aqui, pelo menos 8 mil estão nessas regiões mais densamente povoadas, que não tiveram editais renovados, não podem contratar novos médicos. Como o governo pretende atender a essa população, que também é carente, também é vulnerável e ficou sem médico, sem atendimento? Primeiro é que não é uma questão de recurso, porque a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, não é o vínculo. É diferente de uma cidadezinha no interior do Nordeste que 90% da população vive do Bolsa Família e que o município é um município extremamente carente que não tem condição de pagar um salário. São Paulo tem condições de pagar um salário. Mas, ainda assim, a gente teve o cuidado de fazer 2 movimentos anteriores ao programa. O primeiro foi a criação de uma Secretaria Nacional de Atenção Primária, quer dizer, deixando claro a opção do governo pela atenção primária. E o segundo, que é antes... A atenção primária é aquela porta de entrada, é né? essa para onde vão esses médicos. Você tem o posto de dizer. saúde da família, o posto das comunidades, aonde você faz 80% dos assuntos podem ser organizados e tratados naquela unidade. É ali que você faz preventivo, é ali que você controla diabetes, é ali que você controla hipertensão, é ali que você faz o pré-natal. Enfim, naquela unidade, ela é a ligação da pessoa. Por isso, nesse local, a gente sempre busca os clínicos gerais, para eles terem a maior abrangência de conhecimento. E 25% dos casos têm necessidade do especialista, então é dali que se referencia para o especialista. Na sequência da abertura dessa secretaria para cuidar só desse assunto, atenção primária, nós fizemos para as cidades médias e grandes, como é o caso de São Paulo, o programa Saúde na Hora, que antes os postos de saúde da periferia, eles abriam às 7 da manhã, fechava às 11 horas para o almoço, reabria 1h da tarde e fechava às 17 horas. Ora, se você é uma mulher trabalhadora, um homem trabalhador, se você tem crianças, deixa num local, sai para trabalhar, que hora que a massa trabalhadora sai para trabalhar? 5h30, 6 horas, 6h30 da manhã, o posto está fechado. No intervalo do almoço, o posto está fechado. Quando ela volta para casa, 5 horas da tarde, o posto fecha. Só sobrava para essa população o pronto-socorro ou uma UPA, que superlotava. Então, nós fizemos um outro arranjo, nós falamos para as cidades, sem construir prédio novo nenhum, aqueles que quiserem abrir 12 horas consecutivas, em vez de fazer a carga horária 40 horas semanais, vamos fazer 60 horas semanais, das 7 da manhã às 7 da noite. Ou melhor, 75 horas semanais, pode abrir às 7 horas da manhã e ir até às 22 horas. O custeio, que é quanto... E tem profissionais para isso? Não aumenta muito o custo? Ele faz os módulos, porque o programa é feito por equipe. Só podiam 3 equipes por unidade. Eu autorizei 6 equipes por unidade. As cidades grandes reclamavam muito que os médicos 40 horas, que é vínculo de 40 horas de manhã e de tarde, era muito difícil. Ora, vamos fragmentar, pode contratar o vínculo de 20 horas, você modula os horários com as suas equipes. E isso não você aumentou forma. Os custos para o Ministério? Eu aumentei muito a carga horária de abertura para a população vir para a atenção primária, aumentei o valor do custeio para a cidade grande,
São Paulo deve ser a cidade que mais vai abrir unidades até às 22 horas. Diminua a necessidade de UPA, que é muito cara e pouco resolve. Dou o atendimento da urgência nos bairros aonde estão essas unidades de saúde, porque ele está dentro da comunidade, eu não preciso sair da comunidade. Oportunizo para a mulher marcar a sua consulta para as 18 horas, para as 19 horas, para o homem poder fazer o seu check-up. O homem é difícil de fazer check-up, controlar a sua próstata, né? Controlar o diabetes. O que a gente vai ganhar em controle da atenção primária nas cidades médias e grandes, e para eles, prefeitos de cidades médias e grandes, que isso era eu diminuo a despesa, aumento a eficiência, dou mais tempo de trabalho. Tem cidades falando, olha, eu prefiro trabalhar às 75 horas, mas eu vou atender no sábado o dia inteiro. Eu abro sábado de manhã, eu abro sábado de tarde. Sábado é um dia que o trabalhador, que as famílias podem se organizar para ir nessas unidades. Então, esse programa Saúde na Hora é para as cidades médias e grandes. O programa Médicos do Brasil vai sim colocar médicos em cidades capitais, em pontos desta cidade que são críticos. Mas, ao mesmo tempo, a gente está dando para as cidades pequenas que não tem nenhum. Que se uma pessoa entrar em trabalho de parto lá, o máximo que se vai se fazer é tentar achar o carro de alguém, às vezes é canoa. A gente tem um Brasil muito longe. Agora, o senhor estava me explicando, enfim, é por medida provisória, vocês anunciaram Médicos pelo Brasil, ainda tem que passar pelo Congresso, agora tem um tempo. Agora estamos discutindo no Congresso. Isso deve passar o quê? Até o final do ano? Essa é a sua expectativa? A gente instalou a comissão, né? Tá. Foi designado o relator, que é o senador Confúcio Moura de Rondônia, e o presidente, que é o deputado Rui Carneiro, da Paraíba. E reconhecendo todos os membros da comissão, e agora começam os debates. Eles chamam especialistas, os deputados pedem audiências públicas, então vão auscultar todos, auscultar os prefeitos de capitais, prefeitos de cidades pequenas, e vai se construindo, então, um texto de consenso entre a Câmara e o Senado. Quando esse texto de consenso, eu acho que a gente deve votar pelo cronograma do relator na última semana de setembro. A gente vota ali entre dia 21 e 30 de setembro. A partir desse momento, está pronto para ir ao plenário da Câmara e votar, aprovar o relatório e depois ir para o plenário do Senado. Eu sou um otimista, então eu gostaria de chegar ali por volta do dia 20 de outubro com a lei podendo ser sancionada. Está perto da reforma da Previdência, está concorrendo aí com a Previdência. Automaticamente, ela sendo sancionada, eu já estou pronto para abrir o processo seletivo. Que também é uma etapa importante. Como se dará esse processo seletivo? Prova aberta, inscrição. A gente deve fazer essa prova. Eu gostaria de fazê-la em novembro. Mas aí só brasileiros? O texto que eu mandei um texto com a lei que eu tenho. A lei hoje diz que médico no Brasil é com inscrição no CRM. Uhum. Eu estou discutindo com os parlamentares quais são as opções, as outras. Manter o revalida? Há uma discussão. Não tem desde 2017, né? O problema dessa prova chamada revalida é a ordem dos fatores. A pessoa chega com diploma de fora. Vamos supor, o cara é formado em Harvard, ou no Paraguai, ou na Bolívia, ele chega numa universidade, apresenta, e a universidade tem que montar uma banca examinadora para falar, você não estudou malária, você não estudou dengue, leishmaniose, em Harvard não tem. Então, você primeiro faz essas matérias na universidade para depois você fazer uma prova. Isso é lento, isso é difícil, isso é um enorme custo, só a universidade pública pode fazer isso. Então, há já um consenso, e eu gostaria de ver isso no texto. Olha, primeiro faz a prova. Se você passar na prova, depois você faz a matéria que você está devendo. Porque você primeiro fazer a análise, primeiro fazer a matéria que está devendo e gastar todo o dinheiro público, todo o movimento, e depois não passar na prova, me parece uma coisa nonsense. Então, se essa nossa linha de defesa ela estiver no texto, a gente pode oferecer uma prova no primeiro semestre e uma prova no segundo semestre, porque é uma prova de 300 questões, 250 questões, né? Faz a prova. E aí os cubanos, como fica a situação dos cubanos? Você ainda tem o quê? Quase 2 mil no país? Os cubanos, se a gente colocar na mesma regra,
Uma coisa é você fazer uma prova quando você está terminando uma faculdade, seja de jornalismo ou medicina. Está tudo ou fresco, dentista. né, na Está memória. tudo fresco, você está preparado para aquele momento, você está no up-to-date, né? Do que você fazer uma prova 30 anos depois, você, uma jornalista que já está há muito tempo fora, sei lá, da redação de jornal ou da redação de rádio, você está super especializada em televisão, se a matéria cair sobre televisão, você vai super bem, mas se for uma prova perguntando lato sensu a história do jornalismo, você fala, pô, peraí, eu preciso voltar a estudar. Então, os médicos cubanos, a impressão que eu tenho é que nós poderíamos ajudá-los com uma bolsa para eles se prepararem, para eles se reciclarem, para poderem organizar o seu conhecimento e poder revalidar os seus diplomas. Então, nesse caso, seria um processo mais longo, eu né? acho que sim. Eu acho muito difícil você colocar. E, por outro lado... Mas e como eles se manteriam no país enquanto isso? Por outro lado, você tem uma situação que ela é muito... Você não pode relativizar. O maior patrimônio de uma nação é a vida das suas pessoas. Se você não zelar pela vida dos cidadãos, significa a sua falência como povo. E no mundo inteiro, o profissional que vai fazer seu parto, que vai atender sua mãe, que vai dar um diagnóstico, às vezes uma sentença, olha, está tudo bem e não está, ou olha, você tem um tumor e não tem... todo mundo certifica qual é o conhecimento da pessoa. Se eu for para qualquer país do mundo e falar, bom dia, eu sou médico, eles vão me mandar numa escola para eu fazer uma prova para saber se eu efetivamente tenho conhecimento. Mesmo assim, no Brasil, você ainda tem vira e mexe, você fala, falso médico aqui, falso médico acolá. Então, eu acho que tem que fazer algum tipo de avaliação. Hoje, no Brasil, a avaliação de diplomas, ela é feita nas universidades públicas através daquele método que eu te falei, que eu acho que para eles, na excepcionalidade do que eles são, porque eles são vítimas dessa negociação do Brasil com Cuba. São vítimas, eles estavam aqui... Então, o governo está disposto a fazer algo para ajudá-los e mantê-los no país? Essa eu tinha sugerido, mas a gente entendeu que essa discussão é na comissão, é no parlamento. Ela precisa ser feita ali. Quais são os pontos de maior resistência até agora na MP, no parlamento? O que o senhor identificou nessa conversa que teve no Congresso? Do ponto de vista da proposta de dar liberdade, fazer prova, escolher por critérios técnicos, o contrato CLT, quer dizer, pacificado. Se o médico não for bom, eu posso demitir. Isso é uma coisa que historicamente foi um problema sempre, né? O funcionário público ruim, ele não quer trabalhar. O pagamento variável, quer dizer, se ele diminui mortalidade infantil, se ele melhora o pré-natal, se ele faz um parto normal bem feito, se ele organiza a sua comunidade, ele tem bônus por produtividade, que aumenta também, o salário. Isso aí está pacificado. Agora, o que? A distribuição geográfica? Eu acho que pode... o que mais pode gerar discussão é eles quererem algum critério político na distribuição de médicos, porque aí que eu tem acho o lobby, mas que eu aí acho tem o que lobby seria dos errado, prefeitos, mas é né? difícil você sustentar, né? Olha, nós temos 18 mil, vamos mandar para onde? Né? O SUS ele é feito de 3 princípios: universalidade, integralidade e equidade. Equidade é você tratar diferente para você buscar igualdade. Então, você tem que reforçar quem está mais frágil para que quem está mais frágil melhore. É que nessa época de vacas magras e cobertor curto, cada um quer puxar para o seu lado. O senhor já foi duas vezes deputado federal, alguém sabe tem como que funciona. arbitrar, né? Eu acho que a Câmara está muito, e o Senado, está muito maduro, o protagonismo está muito bom. Agora, esses médicos, o senhor falou da importância de ter bons profissionais. Agora, esses médicos que vão fazer o exame, vão passar pelo processo seletivo, vão fazer uma prova, eles saem da faculdade, não precisam fazer residência médica. Aí é que está outra diferença que é super importante. Não é porque o cara é médico que o cara tem um CRM. Ele vai ter que fazer 2 anos de especialização em medicina da família e comunidade, em clínica médica. Se ele não for, que é o estágio probatório, se ele não tiver o título de especialista, ele não fica no programa. Porque se eu... Então, essa especialização já é parte do programa. Já é parte do programa, ele já entra ganhando. Só que ele, no programa anterior, o cara falava, para quem nunca teve nada, um cara lá vestido de branco, que a gente fala que é médico, já tá bom. Não existe vida do interior e vida da capital. Existe vida. Então, a gente precisa fazer com qualidade.
Então, eu acho que esse é um grande diferencial. Agora, ministro, esses médicos, principalmente os que vão atuar nas áreas mais distantes, muitas vezes eles podem ficar sem supervisão e eles acabam tratando não só de saúde, de atenção primária, saúde básica, mas também de patologias mais graves, porque se tem poucos médicos naquele município, na prática ele vai acabar cuidando de todo tipo de doença. E aí, nesse sentido, não pode faltar capacitação, orientação? Por isso que durante 2 anos a gente vai investir em capacitação, exatamente para ele poder... Mas não substituir uma residência. Para né, ele estar... uma tempo. residência de clínica médica seriam 2 anos, o nosso período também é 2 anos. A gente vai buscar as melhores condições para poder ter um profissional compatível. Depois a gente adiciona a ele a telemedicina, que é o suporte das especialidades para esses profissionais nessas áreas de difícil provimento. Ele não pode ficar sozinho, ele não pode ficar sem equipamento nenhum, ele não pode ficar numa cabana. Tem que ter algum tipo de supervisão. Então, tem que ter um investimento na infraestrutura, na conectividade, ele se sentir parte do sistema. Não vai ser um programa apenas de mandar uma pessoa para lá, porque lá está precisando, ver o que você faz que está bom. Vai ser um programa mais caro que o Mais Médicos? Vai. Porque, olha, esse profissional vai ser seletista, ele vai receber o salário mais alto dos cubanos, do Mais Médicos era de R$ 11.800, esse começa em 13, vai até R$ 31.000. Lembrando que 31 mil é depois que ele permanece Sim. dentro do programa e é nas áreas mais complexas, Distrito Sanitário Indígena, o cara vai para o Xingu. Quer dizer, não vai ser a maioria, vai ser a minoria, Isso. entendo. Mas, de qualquer forma, eu imagino Sim. que seja um programa mais amplo, mais caro Sim. que o Mais Médicos, lembrando que a gente está com o PEC do teto de gastos, limitando despesas Isso. com saúde, educação E eu não todas as pedi outras nenhum áreas. dinheiro. Contingenciamento Isso. e déficit primário altíssimo no Brasil já há 6 anos. Como é que o senhor vai contornar essas dificuldades todas? Esse programa eu estou lançando com um orçamento que eu herdei do ano passado. Quanto vai custar esse programa? Eu acho que na faixa de 3,5 bilhões. 3 bilhões e 500 milhões. Para uma pasta que tem um orçamento de 128 bi, é o segundo maior orçamento da Esplanada. É um programa barato? Comparativamente ou proporcionalmente? Se você pegar, por exemplo, vamos lá, programa do diabetes, vamos botar uma coisa bem simples para a população entender. Você vai lá, o médico é pago para controlar o diabetes, né? Então, você vai lá e ele fala assim, dei consulta para 50 diabéticos esse mês. Eles anotam isso na produção. No programa, você tem que ver o pé do diabético, porque o pé do diabético ele não tem sensibilidade. Às vezes, uma ferida desse tamaninho, você vai para a amputação do pé. Ora, se você fizer um bom programa do diabetes, tem que cair o número de amputação de pé. Se não cair, é porque você está fazendo um mau trabalho. Então, se eu colocar os indicadores de resultado... Vocês têm essas metas? Isso. São essas que a gente vai trabalhar. E não vão ser muitas, não. Eu, com 8 indicadores, eu já sei muito bem o que cada um está fazendo. Mas muito bem, com uma precisão muito grande. Porque se eles melhoram esses indicadores... Um pé infectado, um rim paralisado, numa máquina de hemodiálise, numa fila de transplante, uma insuficiência cardíaca, um AVC, um derrame, pessoa com um derrame, mas isso custa infinitamente mais caro. Cada R$1 gasto aqui na prevenção, são 4 no atendimento. Se eu não gastar bem, eu gastando bem esses 3,5 bilhões, eu tenho potencial de economizar 16 bilhões na atenção. É lucro, é bom negócio para o governo. Você vê o programa do tabagismo brasileiro, nós tínhamos 46% da nossa população fumava quando o Brasil começou pelo SUS a enfrentar. Saiu o relatório agora há um mês, 9% da população brasileira fumando. Nossa, dentro de 10 anos, a gente deve estar abaixo de 5, que significa... Quanto que nós economizamos em câncer de pulmão, laringe e boca? Dá para fazer essa conta, esse Olha, cálculo? dá para fazer. Os economistas em saúde fazem. Mas eu digo para você que tranquilamente está na casa das 2 dezenas de bilhões. E assim vão inúmeras situações. Então, você não ter um cara especializado naquilo que lhe mais é eficiente para um país em desenvolvimento, que precisa se organizar, precisa envelhecer melhor,
Nós temos coisas que nós somos péssimos. Nós somos o país mais sedentário do mundo. Vai sair o relatório agora da Mundial de Saúde. É assustador, né? Olha Nem a quantidade de luz que a gente tem. Agora você pega aqueles países lá que estão no gelo, que tem urso polar, eles se fazem mais exercício que os brasileiros. Mas é por causa da endorfina, ministro, porque eles têm que se manter vivos e alegres de alguma forma, senão eles caem em depressão naquela escuridão, né? 4 horas com a nossa da tarde à população noite. quase toda aí na beira do litoral, com praia de cima a baixo, convidativo, com sol, né? o ano inteiro. A gente deve lançar agora em setembro um grande programa de exercício comunitário. Não é esporte de competição. É dança de salão, é aula de ginástica ao ar livre, usar as praças. Incentivar as pessoas a se exercitarem. Quando eu chego lá no Ministério da Saúde, o profissional de educação física não é parte dos profissionais de saúde. Como assim? Eu entendo que quando você está com sobrepeso, que você vai a pessoa fala da dieta e manda você fazer exercício físico. A classe média se matricula numa academia de ginástica, não é isso? E o povão? Tem pessoa que nunca usou um tênis. Eu tenho mulheres de 50 anos, 60 anos, não sabem o que é um tênis, nunca viram, nunca fizeram uma atividade física. É porque a rotina também já é extenuante. A rotina né? é extenuante, mas se você bater o olho, o pessoal está gordinho. Qual é o tempo de hora-tela das nossas crianças e adolescentes em frente de computador e celular? Nós somos uma das maiores do mundo. Nós vamos continuar achando graça? Isso é um desafio então, assim, aí. tem um desafio enorme aí nessa área. Nós precisamos tirar, porque por conta de segurança, todo mundo fica dentro de casa, trancado, põe grade, cerca elétrica, cachorro. Antigamente as crianças estavam na rua, andavam de bicicleta, soltava pipa, jogava bola, saía de casa de tarde, voltava de noite. Hoje em dia ninguém mais faz isso. E nós vamos colher o que ali na frente? Vamos colher infarto, vamos colher obesidade, vamos colher diabetes. Então, é na prevenção, é aqui que nós vamos trabalhar, e vamos trabalhar duro. Falar em prevenção, acho que isso nos traz a um outro tema que é importante também. Os especialistas em trânsito são unânimes em afirmar que se tirar radar de velocidade das estradas, mais gente morre. No entanto, o governo anunciou há poucos dias que decidiu suspender o uso de radares móveis, estáticos e portáteis nas rodovias federais. Aí eu cito um dado aqui do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, que mostra que entre 2011 e 2017, o número de mortos caiu 20% quando houve reforço desses radares. Mesmo assim, a gente tem um índice de mortalidade altíssimo no trânsito, é o 5º trânsito que mais mata no mundo. Trânsito no Brasil são 15, uma pessoa morre a cada 15 minutos. A pergunta é simples, o senhor não acha temerário, nesse cenário de trânsito assassino, diminuir o número de radares nas estradas? Isso impacta diretamente na tua área, porque aumenta os custos da saúde se mais gente se machucar ou morrer. Eu acho que os números vão falar por si. A gente não pode pré-julgar. Mas é um desafio que o senhor toparia? É um desafio arriscado? É um desafio para a sociedade. Ela vai ter que decidir num determinado momento. Houve abuso na questão da fiscalização? Em alguns casos, sim. Mas não pode ser corrigido de outra maneira? Houve uma indústria de multa muito grande que deixou a classe média extremamente penalizada. O Brasil bateu recordes mundiais de multas através de meios eletrônicos, que era uma associação de donos de firmas de radares explorando aquilo dali com comissões pagas para explorar aquilo dali. E isso daí, algumas vezes, você tem que fazer uma ruptura com esse modelo para ver como é que vai se comportar, para depois voltar em pontos focais por uma maneira tecnicamente sustentável. Mas isso pode ter um custo altíssimo, Eu acho que a né? gente vai assistir um desafio para o motorista e a gente pode também se surpreender. Eu não vejo, eu sou muito, na ciência, na medicina, a gente é muito pela verdade técnica e os números se impõem. Nós vamos ver como é que isso vai se comportar. Nós vamos ver nos grandes feriados como é que isso vai se comportar, como é que vai ser aquele feriadão prolongado de outubro, como é que vai ser o feriadão de final de ano, as férias, como é que isso vai se dar. Eu acho que se os números surpreenderem e não alterarem, ou pelo contrário, diminuírem, quer dizer, se a gente... Pode ser que a gente se surpreenda positivamente. Agora, se
se impor, vai começar a aparecer o quê? Bom, nesse trecho aqui se impõe. E não como estava. Eu sou de Campo Grande, viajo muito de carro. Sempre gostei de viajar de carro com a minha família, desde minhas crianças eram pequenas. Eu vi o início dos radares nos anos 90, nos anos 2000, a ponto da Marechal Rondon, que era uma via que eu pegava, Castelo, você praticamente era monitorado o tempo todo. Daqui a pouco você estava na via, começava um perímetro urbano, baixou para 80, na primeira placa já tinha um radar. Era quase impossível, mesmo você sendo um motorista cauto, mesmo você estando numa via dupla, mesmo você estando com toda a atenção, era uma prova assim, será que eu vou conseguir passar por tudo isso sem uma descida de serra inclinada, você colocava em determinados pontos 30 km por hora com o radar do lado, 35, 10% acima, tantos pontos na carteira. Existia também essa indução. Eu acho que vai ficar mais claro e talvez seja a chance de quando, se tiver que voltar, voltar nos pontos críticos. Mas sair daquela... Você sair de casa, você tinha a certeza, imagina se você fosse um motorista profissional, eu tenho certeza que eu vou viajar e vou daqui até ali, eu vou voltar com 2, 3 multas. É melhor do que morrer, né? Mas, enfim, mas o senhor falou aí em dados, em verificações, de que o senhor é muito preocupado com isso, lógico, é médico, é um homem de ciência, e a gente vive num momento em que a ala mais ideológica do governo acaba negando conquistas e outros números caros à ciência. Isso tem sido vocalizado pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério das Relações Exteriores. A gente vive uma crise aí com os números do INPE, uma dúvida, um questionamento sobre os números de um instituto que é acreditado no mundo todo, né, cujos números são usados como referência pelos Estados Unidos, pela Europa. Isso preocupa o senhor, esse questionamento constante dos fatos da ciência? Eu acho que não existe verdade absoluta. Respeito o INPE, a metodologia que ele estava utilizando, ela foi questionada pelo ministro do Meio Ambiente, ele acha que estava havendo sobreposição de números, ele tem a sua percepção, eles estão abrindo, segundo ele colocou na entrevista coletiva, o sistema mais atualizado que dá em tempo real, enfim. Mas o que eu vejo é, se as medidas forem equivocadas, a verdade, ela se coloca. Uhum. E aí terá que voltar atrás. E você vai ter, como sociedade, falar assim, olha, errou. Uhum. O que eu acho é que existem muitas políticas que são bandeiras, que se transformam em bandeiras e que viram verdades absolutas e que ninguém tem coragem de questionar, e ao não questionar, parece, ou quando alguém questiona, parece que está fazendo uma mega heresia. Eu estava outro dia conversando com pessoas que têm doença mental, psiquiátrica. Houve no Brasil um movimento correto pelo fim dos manicômios, chamado Luta Antimanicomial. Juqueri, Barbacena, eram depósitos de pessoas. Ora, melhorou a medicação, você tem muito melhor controle, ótimo, então vamos medicalizar, vamos abrir a rede. Só que começaram a fechar todos os leitos, fecha. Vamos comemorar a vitória desse programa, fechando hospitais, fechando leitos. Ninguém podia prever o surgimento do crack, que é uma doença mental. Que aí faltavam leitos, né? E agora, onde é que estão os leitos? Então, você deveria ter transformado. Hoje as pessoas estão na rua, nas cracolândias, e ninguém sabe onde colocar. Então, há que ter muito cuidado com E quando a gente fala, então, precisa organizar leitos para eles, as pessoas olham e falam, mas vocês querem abrir leitos psiquiátricos? Onde que essas pessoas estão? Na rua, na cadeia, na violência. Então, há necessidade, assim, eu não acho... a favor da internação compulsória? Porque agora o prefeito Marcelo Crivella, no Rio, já adotou, né? Eu acho baseado até numa diretriz como higienista, sancionada pelo presidente como Bolsonaro. político higienista, não. Agora, eu tenho que reconhecer que tem uma hora que o indivíduo perde completamente a condição de entender o que está acontecendo com a sua vida. Mas quem tem que determinar isso? É um médico, é um juiz? juiz? Quando ele perde esse discernimento,
que ele está no fundo do poço, como a gente diz, na rua, a expectativa de vida dele é de 6 meses, 7 meses. Ou ele morre de violência por faca, ou doença infecciosa, enfim, se contamina. Nesse momento, o poder familiar ou o poder público, quando o vínculo com a família foi totalmente roto, não tem mais uma mãe, não tem mais um pai, não tem mais ninguém, ele é simplesmente uma pessoa conquistada, dominada pela droga, eu acho que deve seguir o roteiro. Pega-se, aborda-se, leva-se numa unidade de saúde, o profissional analisa, solicita, comunica ao Ministério Público, até que a pessoa recobre a lucidez para entender, nós tiramos você você estava nessa situação, a recidiva existe, o Brasil não tem a internação prolongada, a gente vê... Mas aí, nesse caso, é melhor internar? Eu acho que sim, porque o negócio do traficante é o dinheiro que ele vai ganhar. Claro. O tráfico quer o dinheiro, ele não quer saber se o cara vai morrer, se não vai morrer. O traficante não vende droga para o filho dele. Se ele vê o filho dele consumindo droga, ele quer matar o outro traficante, porque o filho dele não. Mas ele não tem amor nenhum pelo ser humano. Ministro, o senhor afirmou recentemente que irá provocar o Congresso, uma discussão no Congresso sobre equidade do SUS. Né? O senhor disse que quem ganha muito, ganha mais de 100 mil reais por mês, tem que contribuir de alguma forma, se usar o SUS, tem que pagar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse tema. O senhor vai sugerir mudanças no SUS? Não, essa pergunta, eu me lembro que foi até num programa de televisão. Exatamente, sem censura. no Roda Viva. Quando a gente estava discutindo equidade é difícil de você discutir, você tem que dar exemplos. Equidade é aquilo que eu falei no outro bloco. Tratar diferente para conseguir igualdade. Mais ou menos aquela discussão de universidade pública, né? O SUS tem umas coisas, por exemplo, vamos lá. A classe média desconta todas as suas despesas de saúde do seu imposto de renda. Isso é criar equidade? O senhor é contra? Porque vai ter uma proposta... Eu acho que não deveria. Não deveria haver esse subsídio. Porque isso deve ser uma das propostas na reforma tributária. Eu acho que esse recurso deveria vir para a gente reforçar o nosso sistema de saúde. Então, não ter nenhum tipo de dedução para a classe média? Eu acho que é pertinente no campo da equidade. Como gerar equidade? Quando a gente fala, um outro exemplo de falta de equidade, quando eu falo, vou mandar os médicos para os lugares mais carentes, eu estou procurando equidade. O que pedem as cidades mais ricas? Pô, eu também quero. Se eu mandar para elas, eu não mando para as mais carentes, eu estou ferindo a equidade. Quando você vê uma situação que uma pessoa de alto ganho, de alta renda, uma pessoa que ganha lá 100 mil reais por mês, quando ele se utiliza da rede pública em várias ocasiões, ele é 100% subsidiado o seu tratamento pelo poder público. O sistema de saúde europeu, que é onde a gente se inspirou para fazer o SUS, de Espanha, Portugal, França, eles fazem por faixa. A Itália, que é um dos países mais socialistas que a gente tem em termos de saúde, faz lá a sua faixa de subsídio. Eu vou subsidiar 100% para quem está aqui abaixo de, 5 mil reais de renda. Já é uma camada enorme da população. Quem tem renda de 5 a 10 mil vai pagar 20%. Essa discussão... Mas o senhor vai propor isso o quê? Na forma de um projeto de lei? Eu não vou propor, não vou mandar projeto de lei, nada disso. O que eu disse é que isto precisa ser discutido no Congresso. O conceito de equidade. Mas o governo vai provocar essa discussão? Não. Isso eu acho que deve ser a pauta do Congresso. Porque quando um juiz dá uma ordem judicial para que o governo compre um medicamento, quem que consegue contratar os advogados mais caros? É o cara que tem a maior renda. A população mais pobre não consegue. E o juiz manda o Estado comprar sem olhar a renda, sem olhar a condição social, porque na nossa Constituição está escrito que saúde é um dever de todos, um dever do Estado, ponto. Isso, todo mundo se apropria. É universal e é integral. Mas o conceito da equidade, alguém terá que botar luz sobre ele. Há necessidade de se colocar. Do contrário, nós vamos ficar num modelo extremamente aberto, com uma cobertura que encarece ano após ano e a gente não vai conseguir garantir para os mais desfavorecidos.
Agora, a minha próxima pergunta é justamente nessa linha, sobre a sustentabilidade do SUS, porque Isso. vocês enfrentam pressões de todos os lados. Tem a PEC do teto de gastos, né, que limita o aumento das despesas com saúde, né, tem que ser a despesa de 2017, corrigida apenas pela inflação, tem o contingenciamento. Mas ela não é setorial, né? Ela é global. Ela é global, sim, o Ministério da Saúde, mas enfim, limita os gastos de vocês, não tem um crescimento acima da inflação, e os gastos com saúde no Brasil em 2015, aqui, segundo um relatório de aspectos fiscais da saúde no Brasil, com dados do Banco Mundial, fica em torno de 3,8% do PIB, que é próxima à média da América Latina, mas abaixo da média do gasto de países europeus que têm sistemas universais, como o Reino Unido, por exemplo, eles gastam 6,5% do PIB com saúde. Mas o 3,8% você está somando dinheiro federal, estadual, com Estado e municipal. município. Depois você tem o sistema de saúde suplementar e mais a despesa das famílias com saúde. Quando você Que soma maior isso ainda, tudo, aí a gente se aproxima do primeiro mundo. Do primeiro mundo, tá certo. Agora, mas a gente tem a pressão do envelhecimento da população, as pessoas que deixaram seus planos de saúde por causa da crise econômica, são 3 milhões a mais de pessoas que dependem do SUS, as tecnologias que ficam cada vez mais caras, quer dizer, o sistema de saúde ele só custa mais caro, ele não fica mais barato, ele fica mais caro. No entanto, a gente tem um teto para o aumento dessas despesas. O SUS é um modelo sustentável? Bom, primeiro que a saúde não é uma ilha. A gente não pode chegar e falar assim, bom, saúde está imune às crises. As crises existem e atingem a todos. Governos irresponsáveis levaram o país a uma situação absurda de endividamento. O país praticamente quebrou. Nós estamos refundando as questões brasileiras com reforma da Previdência, com reforma tributária que entra agora. Eu entendo que o Estado deve ficar menor de coisas que ele não precisa fazer. O Estado, a União é dona da CEAGESP. Para quê? Isso daqui é a típica coisa que não pertence à função do Estado. O país inteiro agora, nós temos aí uma petroleira, 2 companhias aéreas, assim, 3 mas bancos. o dinheiro das privações não vai ser usado para a saúde, Quando a né, gente ministro? diminui o tamanho da despesa do Estado, a gente vai ter que dizer que Estado que a gente quer. As despesas com educação devem aumentar? Devem e precisam aumentar. A gente só vai pagar a nossa dívida social histórica através da educação de qualidade. Não adianta pôr para dentro e fazer fabriqueta de diploma, porque isso não vai levar ninguém a nada. Na outra política, saúde, nós precisamos dar sustentabilidade ao nosso sistema de saúde, porque essa é uma decisão da sociedade brasileira. Então, peraí, deixa eu entender o que o senhor está falando, que a PEC do teto de gastos, então, tem que ser mudada para a saúde e educação? A PEC do teto de gastos, anterior à PEC, nós tínhamos como regra a variação do PIB mais a inflação, assim que reajustava a saúde. Ora, se o PIB de 2015, se o PIB de 2016 foi negativo, foi menos 2, então eu ia retirar recursos da saúde? Quer dizer, uma coisa... então isso só funcionava se crescesse o PIB. Se não crescesse o PIB, não prestava. Mas então como é que tem que ser? Eu acho que nós vamos ter que ter equilíbrio fiscal. Começa com a reforma da Previdência, não dá para tocar esse gasto. Nós estamos gastando mais com pensão do que com educação e saúde juntos. Mas isso não é dá, um longo é prazo, impossível. quer dizer, só em 2021, 2022 que a gente Mas deve ter quando um equilíbrio você das faz, contas que públicas. você está no mercado, que o mercado olha, o mercado fala assim, eles vão sair do buraco. Mas de Depois novo, a nós PEC vamos do ter teto que de ter- gastos limita muito a saúde? Quer dizer, é sustentável o SUS nesse modelo de PEC do teto? Eu acho que ela dá, no primeiro momento, ela aumentou um pouco a receita da saúde. Depois, no segundo momento, ela vai começar A diminuir, a reduzir. a estrangular. Exato. Ela vai começar E a aí? estrangular. Eu acho que aí você vai ter que, enquanto sociedade, dizer, eu quero expandir. O que ela fala? Ou me dá a receita, ou você diminui a despesa. Como que eu arrumo receita? Existe dinheiro público? Não existe. Governos não produzem dinheiro. Existe o dinheiro que governos pegam da gente através de impostos ou dívida que eles fazem no nome da gente, dos nossos filhos, dos nossos netos e nossos bisnetos. E nós, sociedade, é que autorizamos os governos a fazer isso. Eu acho que a saúde ela tem que ter o seu financiamento garantido, ela tem que ter a sua vinculação, ela tem que ser qual é o mínimo que a gente vai Então, gastar. o senhor é a favor de manter a vinculação, porque Eu a acho equipe que a econômica saúde- queria desvincular. Eu acho que a saúde precisa, porque você tem 3 entes federativos, União, Estado e município.
E eu vejo que se você não tiver um mínimo para os três, pode muito bem um prefeito, um governador, pega aí, quantos estados estão em crise financeira? Minas Gerais em crise financeira profunda. Aí, vamos supor que a cidade de Belo Horizonte também tivesse. E vamos supor que as duas, cidade de Belo Horizonte e estado de Minas, estivessem em crise e não tivessem obrigatoriedade de pôr recursos em saúde. Nós teríamos um mega colapso. Então, o mínimo é importante. Eu acho que a equipe econômica, ela começa essa discussão, mas ela começa a perceber no momento seguinte, fala, não, algumas coisas não tem jeito. E daqui a alguns anos, quando as contas públicas ficarem mais equilibradas, tirar a saúde da PEC do teto? Isso vai ter que ser revisto? Eu acho que a PEC do teto, quando você começar a crescer, que já temos indicadores, já tem vários indicadores, o ministro Paulo Guedes tem mostrado, já fomos assim, mas tudo já bem, fizemos mas o país assim, cresce, mas então, a receita assim, não. quando você saúde. começa a crescer, a receita começa a crescer. Mas só cresce pela inflação, a receita Não, ela vai começar porque você começa a gerar atividade econômica. Você começa a atividade, você vai privatizar, você vai colocar para rodar as ferrovias Norte-Sul, o ministro Tarcísio está aí toda semana dando notícias sobre isso. A gente assina um acordo Mercosul, Comunidade Europeia, você passa a ter maiores possibilidades da indústria reagir, você tem um enorme campo aí do Brasil com os Estados Unidos, com o Japão, você vai aumentar a economia brasileira, ela não dá mais para ela ficar do tamanho que ela está, porque ela é muito maior do que ela está hoje. Então, vem recurso, aumenta a receita. Aumenta a receita, diminui déficit. Diminui déficit, desde que o Estado esteja reduzindo gradativamente. O que nós vamos fazer com o recurso quando nós tivermos... Como que estava o nosso país em 2008, em 2009, em 2007? Estava ótimo, estava tudo bombando. Quem tinha uma bicicleta comprou uma moto, quem tinha uma moto comprou um carro. Era um crescimento baseado em consumo. Eu vou dar crédito para vocês, todo mundo vai lá e compra. Hoje, a gente quer um país que vai crescer pela produção, pelo crédito privado e pelo capitalismo. E isso deve dar condição do Estado fazer as duas políticas com segurança junto, que são o tripé de qualquer sociedade, é dar segurança, dar educação e ter um sistema de saúde sustentável. Agora, querer a gente colocar, olha, em nome da saúde nós devemos gastar, nós devemos não respeitar nenhum limite, eu não sei se isso é correto. Mesmo porque eu tenho absoluta certeza que se nós tivéssemos com o sistema de saúde brasileiro informatizado, se nós tivéssemos o prontuário eletrônico de todo brasileiro, estivéssemos fazendo gestão do gasto, eu acho que dentro do recurso que está dentro da saúde, de 20% a 25% são maus gastos. É o cara que vai num médico de manhã, faz um exame, aí ele não gostou do médico, vai de tarde, faz o mesmo de exame que ele fez de manhã, o médico de tarde não sabe que ele fez de manhã, 30% não volta para buscar resultado, faz ultrassom de pré-natal. É uma questão de melhorar a gestão. Eu acho que ali, se a gente estava falando naquela hora que eu tenho 130 bi de orçamento, se você colocar 30% ali, só ali eu tenho que ter 40 bi. Agora, ministro, bom, vários assuntos acabaram ficando de fora, porque apesar de serem 50 minutos, é muita coisa para falar. Eu queria colocar, então, no nosso Pinga Fogo alguns temas que seriam perguntas, mas eu queria que pelo menos o senhor respondesse rapidamente sobre sarampo, que a gente tem uma epidemia no Brasil, São Paulo é o epicentro, e tem uma redução da cobertura vacinal, né? Avisado em janeiro, avisado em fevereiro, assumi o Ministério da Saúde e falei, vacinaram pouco. Vai voltar sarampo no Brasil. E já tem vindo com outras doenças, né? No carnaval, pararam navios aqui na costa de São Paulo para o carnaval, com pessoas com sarampo a bordo, que nós mandamos vacinar 8 mil, 9 mil pessoas, e não deixar descer os que estavam com clínica de sarampo, mas e os que não estavam com clínica? Desceram, nós falamos, vai ter casos de sarampo. Aconteceu, o sarampo ele é um vírus que é muito rápido. Mandamos 3 milhões de doses para São Paulo, depois mais 3,5, já estamos chegando a 8 milhões de doses. Tem que vacinar dentro do protocolo, a gente está mandando vacinar os bebês de 6 a 12 meses, porque a primeira dose era só os 12, estamos mandando antecipar, porque tem muita mãe que não vacinou sarampo, ela não transmite o anticorpo para o bebê dela. Tem mãe que não amamenta e não transmite anticorpo para o bebê. Então, a gente está recomendando a vacinação entre 6 e 12 meses e depois fazer as outras duas de 12 e 15. A gente tem o bloqueio dos casos e em outubro a gente faz a multivacinação. Está tão baixa a vacinação brasileira que quando eu assumi já tinha tido um surto de sarampo em Manaus
que veio lá em cima da Venezuela, em Roraima e Manaus. Por isso que eu fui, logo na primeira semana eu fui a Roraima. Nova York, esse ano, decretou emergência sanitária por causa de sarampo. Sim, é um fenômeno mundial. Um fenômeno mundial. Mas se nós fizermos o dever de casa, que é vacinar a nossa população na rotina, o Brasil tem o melhor programa de imunização. O PNI brasileiro é um dos pilares do SUS. Ministro, rapidamente agora, liberação da maconha para fins medicinais, uma discussão que está na Anvisa e parte do governo é contra. O senhor é contra ou a favor? Eu sou a favor da ciência. O que me pediram os neurologistas, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia? Tem evidência científica e nós queremos um remédio para crise convulsiva reentrante. Canabidiol, isolado. Ótimo, somos favoráveis. O médico não pode ter um doente na frente dele e não ter no arsenal dele. Agora, precisa fazer plantio e fábrica para um número tão pequeno de pessoas? Não. Então, somos contra plantio e fabrico. É muito melhor você comprar, garante o preço muito menor. Então, o senhor está falando em estamos importar. com os pacientes. Registrar o medicamento canabidiol, para que as pessoas não tenham que entrar em justiça. Mas só importado, não produzir aqui. Importado, não há necessidade de fazer aqui, é não, muito pouco. sem necessidade de produção. Seria um remédio tão caro para produzir aqui que é inviável. Lava Jato. Suíte Moro Imperial Plaza, em Curitiba, para quem fizer o mal feito. Rodrigo Maia. Meu amigo. Paulo Guedes. Brilhante, brilhante, inspirador para toda a equipe. João Dória. Bom governador. Fusão, DEM, PSDB, rola? Acho que não. Temer. Passou. Lula. Passou. Jair Bolsonaro. Está aí. É o nosso grande desafio, nossa grande aposta e vai ser o melhor presidente da história do Brasil. Muito obrigada, ministro, por essa entrevista, por esse bate-papo. Foi ótimo. Volte sempre. Valeu. Obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra na próxima terça-feira. Tchau, tchau.